Oiê, muito tempo sem vir aqui, muito tempo sem gravar para vocês. Lembrem que eu ainda estou muito improvisando tudo. Inclusive, uma vez eu postei um vídeo e minha mãe falou assim: Nossa, sua cara parece de cansada. Eu não, assim, eu não penso muito, eu não me arrumo necessariamente para vir aqui gravar para vocês. Eu não necessariamente faço super um roteiro, porque eu acho que uma das coisas mais legais assim do podcast é você realmente ter espontaneidade conforme você vai falando, né? E vocês verem, tipo, do jeito que eu tô, enfim. Claro que isso com o tempo, né, a gente deseja que melhore tanto o microfone, quanto a aparência, quanto a iluminação, enfim, tudo isso com o tempo vai melhorando, mas assim, no momento, vamos com o que temos. Esses dias eu escrevi um texto sobre como o passado, inclusive eu vou até recuperar aqui, porque, cara, foi um texto super legal, que eu escrevi na newsletter. E, e eu achei que valia a pena trazer para cá, pro podcast, porque é um assunto que conecta com outro assunto que eu vou querer trazer aqui. Ó, o passado nunca foi tão perfeito quanto a nossa memória insiste em contar. Essa frase é forte. O passado nunca foi tão perfeito nunca foi tão perfeito quanto a nossa memória insiste em contar. A gente tem muito essa mania, né, de tipo, adorar e ficar muito nostálgico quando a gente fala do passado. E aí a gente já discutiu isso aqui algumas vezes, né, dessa necessidade que as pessoas têm de ou elas revivem o passado com nostalgia, ou elas vivem o futuro com ansiedade. Mas elas nunca estão no presente, né? E, e aí é sempre esse lugar de descompasso com o lugar que elas vivem na vida, né? Essa descompatibilidade com que você tá, de fato, vivendo. E aí traz todas aquelas dificuldades que a gente já sabe, que é a dificuldade de você não conseguir saborear o momento, a dificuldade de você, essa pressa toda que a gente tem de viver o próximo, que isso é um assunto que a gente vai entrar num segundo momento. Mas primeiro eu queria voltar aqui para essa questão do passado, né? É, a gente fala muito do passado, como se tipo, porque quando eu era criança eu era feliz, porque quando eu fiz isso foi muito bom. E eu percebo que a minha própria filha de 8 anos tem muito essa tendência, né? Porque quando eu tinha 6 anos, porque quando eu tinha 5 anos. Ou seja, já é uma coisa que desde muito novo a gente internaliza. Claro que crianças vivem mais o presente do que a gente adultos, né? De não tem tantas responsabilidades e fica muito mais fácil de você viver o presente dessa forma. Mas é muito do ser humano viver o passado como se fosse uma coisa absolutamente nostálgica e gostosa, e esquecendo das coisas que aconteceram, né? É, então, assim, uma coisa que é, esse texto traz muito, e eu fiquei pensando muito enquanto eu escrevia ele, será que o passado foi mesmo tudo isso? Ou o tempo e a nossa memória foram generosos e fizeram uma boa edição? Cara, não tem nada que o tempo não cure. Nada, nada. Ele cura, ele ameniza, ele tira o significado, ele tira o peso das coisas, né? Então o tempo realmente ele é muito mágico nesse sentido. Então é muito mais fácil a gente olhar para o passado e pensar, ai, nossa, como eu era feliz quando não sei o quê, como era gostoso quando eu blá blá blá, né? Sem lembrar, obviamente, das dificuldades que a gente estava passando naquela época. E aí, esse texto, ele vem de um estudo recente que saiu na revista Time, que mostra que tem uma explicação psicológica para isso, né? Para a gente ter essa nostalgia positiva com o passado. Que é o nosso cérebro, ele não arquiva lembranças como uma câmera grava vídeos, né? Ele reconstrói as memórias. Então não é como se ele estivesse simplesmente guardando de fato aquilo ali que aconteceu, né? Ele está reconstruindo as memórias dentro da gente. Então é óbvio que é normal que a gente apague as partes que são desagradáveis, as dificuldades que a gente passou, porque naturalmente nas histórias que a gente conta, nas lembranças que a gente tem, a gente realmente não guarda esses momentos, a gente guarda as coisas boas. E aí é por isso que o passado fica com esse filtro tão maravilhoso, né? Então, a gente o maior problema é que a gente olha para um passado cuidadosamente editado, reconstruído, mas a gente vive um presente na sua autodefinição, né? A gente vive um presente com todas as suas dificuldades e todas as coisas que
estão ali acontecendo tão latentes, tão à flor da pele, né. Então, até eu acho que o ponto aqui é que não é que você não pode gostar do passado ou gostar do futuro ou pensar em nada nenhum desses tempos nesses tempos. A questão é como a gente não pode idealizar tanto as épocas, né, porque, assim, sempre vão ter desafios, só que a questão do futuro é que a gente está esperançoso e não necessariamente pensando nesses desafios, porque a gente ainda desconhece esses desafios, e no caso do passado a gente esquece dos desafios que passou, a gente dilui isso e fica só com a parte boa. Então é injusto você comparar o seu presente com o seu passado, porque você está comparando, tipo, bananas e maçãs, né. Então você está comparando 2 versões completamente diferentes da realidade, uma que está sendo escrita em meio ao dia a dia, à confusão, ao caos que a gente vive da vida adulta, e o outro, uma mente que foi reconstruída com o melhor dos significados, das experiências, enfim, sem lembrar, obviamente, do desconforto que as coisas causaram, né.